porque depois estarei postando também no YouTube, ok? Então, é isso aí. Qual que é o nosso tema de hoje? Quais as decisões que mudarão a minha vida? Pai e filho decidiram nos dar a salvação. Amém? Então, assim, durante a semana, eu falei, assim, de vários personagens da Bíblia que tomaram decisões importantes, tanto decisões boas quanto decisões, né, ruins, e que trouxeram consequências para as suas vidas, para as nossas, algumas delas trouxeram consequências para os dias de hoje também. Então, é algo assim que nós vamos aprender. Para quem assistiu todas as devocionais, vai relembrar, vai fixar alguns pontos que realmente, né, chamaria atenção para cada um nessa tarde. Amém? Então, eu vou compartilhar a tela para quem está no Zoom, aqui comigo. O Deus que nós servimos, ele é muito maior. Maior é aquele que... Quem está aqui no Instagram, no Facebook, não vai conseguir ver a tela, mas eu vou estar lendo e ministrando aqui a vida de cada um. Amém? E se vocês depois quiserem acessar, é o site sbf.blog.br. Aí vai ter lá no menu blog e tem todas as ministrações escritas e vocês vão poder ler, relembrar, assistir novamente, porque eu também posto lá. Amém? Então tá. Vamos lá, decisões inspiradas em Deus. Por quê? Porque nós precisamos tomar decisões todos os dias, o tempo inteiro. Tem algumas decisões que são bem impactantes, tem outras decisões que são menos impactantes, mas decidimos o tempo inteiro. Só que, às vezes, nós tomamos decisões que elas não virão ao encontro dos princípios e propósitos e planos que o Senhor tem para as nossas vidas. É onde corremos o risco de tomar decisões que não nos trarão benefícios. Amém? E hoje eu quero, né, trazer ao coração de vocês a seguinte frase: quero viver o melhor em minha vida, por isso decido viver com Cristo. Amém? Então, sejam bem-vindos todos que estão aqui no Instagram, tá? Da Débora, a Jair, Regiane, enfim, todas, a Tânia, minha mãe, Paula, Aline, Emerson, enfim, todos que estão sempre aqui conosco, meu marido, João Vitor, Maria Vitória, amém, né? Glória a Deus pela vida de todos vocês. Quero viver o melhor em minha vida, por isso decido viver em Cristo. A reflexão dessa semana trata-se de uma chave muito importante para a nossa vida espiritual e secular. Vamos iniciar repetindo a seguinte frase: eu tomarei decisões que mudarão a minha história. Amém? Sim, porque nós precisamos tomar decisões. Porque o primeiro passo para nós chegarmos em algum lugar é decidir que não quer estar mais aonde nós estamos. Então, primeiro é a decisão de mudar, a decisão de sair da zona de conforto, a decisão de fazer uma revolução, é a atitude de tomar decisões importantes. Para você, né, que está onde está agora, não foi por acaso. Foram frutos de escolhas e decisões suas, mas se você sente que é o momento de tentar mudar, seja qual for a área ou circunstância, precisamos primeiro saber para onde queremos ir, para então começar a planejar, decidir e agir. Amém? Então, aí você pensa o seguinte: aonde estou agora? Qual é a situação que eu me encontro? Tanto de espaço físico, ou emocional, ou espiritual, ou acadêmica, enfim. Você se olha e pensa: o que eu estou agora? Então, a situação que você está agora é fruto da sua escolha, fruto das suas decisões, frutos de experiência, fruto das convivências, que às vezes não se tratam de escolhas. Tem situações nas nossas vidas que simplesmente acontecem ou fazem acontecer. Mas se nós estamos agora, vamos louvar pelo que temos, agradecer sempre pelo que temos, e se a situação de hoje requer mudanças e novas atitudes, é buscando no Senhor que nós vamos começar a realizar
essas mudanças. Se a situação atual te incomoda, então vamos buscar em Deus algo novo para mudar, para reescrever a tua história, em todos os sentidos que eu estou falando, não apenas no sentido espiritual. O poder da decisão está exatamente o que você decide fazer com os desafios que aparecem na sua vida, as dificuldades, as concorrências, os obstáculos e as crises. Elas são benéficas. Sim, por que as crises, as concorrências são benéficas? Para você realmente se mobilizar. Se tem algo te incomodando, se tem algo te angustiando, então não olhe isso como algo ruim na sua vida. Isso significa que tem algo que você precisa mudar, precisa que seja diferente. Então você vai agir sempre buscando orientação do Pai. Sim, elas te fazem sair da zona de conforto e te forçam a tomar decisões. Porque a partir do momento que tem algo que está ali te incomodando, é porque tem algo que você precisa fazer por você mesmo. Amém? Pois é, as chaves para a tomada de decisões estão todas na Bíblia. E não estou falando apenas de vida espiritual. Vivemos no mundo terreno que Deus nos deu, então vamos usufruir na terra o melhor que Ele pode oferecer. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus, seja bem-vinda, Aline, que acabou de entrar. Sim, podem ir escrevendo aí o que é que vocês acham, a opinião de vocês, aí eu vou lendo aqui ao vivo. Vamos, seja bem-vinda, Helena. Vamos compartilhar, vamos interagir, vamos conversar, porque tomada de decisões é algo que mexe com a estrutura de todos nós o tempo inteiro. Então, eu quero ver a sua participação comigo nessa tarde, amém? Vai escrevendo aí, eu vou lendo e vamos conversando. Ok? Seja bem-vindo, Sérgio, aqui também no SBF. Essa semana, nós refletimos sobre esse tema inspirados nos personagens da Bíblia. Nós relembramos de decisões e escolhas que foram boas e algumas ruins. Todas elas nos servem até os dias de hoje, como, por exemplo, para seguirmos ou para fugirmos. Então, isso eu falei logo no início. Então, essas experiências desses homens, desses personagens da Bíblia, hoje eu fiquei conversando com meu marido pensando assim, algumas pessoas, por exemplo, Esaú e Jacó, no ventre da sua mãe, passou na novela de Gênesis ontem, né? A Rebeca falando, o Senhor falou para a Rebeca, Esaú e Jacó estão brigando no seu ventre, um será o menor, o maior será subjugado ao menor. Então, ou seja, Jacó já estava predestinado a receber a primogenitura que não era, né, o seu direito, já que ele foi o segundo a nascer. Então, vamos pensar, se os personagens da Bíblia, né, que o Senhor permitiu que tudo aquilo acontecesse para que pudesse ser exemplo na nossa vida hoje, então por que não seguir? Porque hoje nós podemos escolher mudar a nossa história. Hoje você pode reescrever o que você quer. Nós hoje não somos predestinados a viver uma vida que nós não queremos. Você pode escolher através de decisões que você quer para a sua vida. Se os personagens, por certo que na Bíblia fala que o Senhor sempre deu livre-arbítrio, inclusive Adão e Eva, quando estavam lá no Jardim do Éden, tinha a árvore do bem e do mal e a árvore da vida, e eles optaram em ouvir o conselho da serpente, mas eles tinham, não estou te escutando. Então, tia, então, eu não sei, vocês estão escutando? Débora, está todo mundo me escutando aí? Enfim. Então, porque, assim, as pessoas têm o livre-arbítrio para a escolha, mas se esses personagens tiveram que viver a história que viveu para poder ser exemplo realmente na vida, na nossa vida, nos dias atuais, amém. Mas hoje você pode escrever a sua história. Quem não estiver escutando no Instagram, tia, se não estiver escutando, entra lá no Zoom de novo, eu autorizo aqui a sua entrada, amém? Mas o importante é a gente ouvir, né? Ouvir, deixar que essas palavras possam tocar realmente no nosso coração. Então, como eu falei, teve os casais, né, Adão e Eva, que tomou a decisão tão importante que trouxe, né, o pecado original para as nossas vidas, Abraão, Sara, os irmãos Esaú e Jacó, Moisés, Manassés, o rei Saul e Davi,
e também a grande decisão do Pai e do Filho, que decidiram nos perdoar e nos dar a salvação. Vai ser a finalização da nossa devocional de hoje, né? O Senhor que decidiu nos perdoar e morrer na cruz pela nossa vida. Amém? E a primeira reflexão, que foi até da segunda-feira, com quem devo me aconselhar para decidir e escolher? A passagem está lá em Provérbios 15, 22, que diz assim: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Então, vamos tomar cuidado. Sim, já vai sair. Ok. Então, vamos tomar cuidado com quem nos aconselham. Amém? Pois é. Então, nós vamos refletir na decisão tomada por Adão e Eva, que influenciados por conselhos, a Eva ouviu a serpente, Adão ouviu a Eva, e aí tudo aconteceu conforme você já conhece. Os bons conselhos nos levam à vida, e os maus conselhos podem nos levar à ruína. Por quê? Porque você recebe o conselho, mas você precisa ter o discernimento se vai dizer que sim ou não, se vai decidir de acordo com o conselho do outro ou não. Então, vamos realmente tomar este cuidado, amém? Os bons conselhos nos levam à vida, uma vida próspera, né? Por isso, precisamos realmente buscar sim, em Deus qual é a orientação que nós devemos seguir. Vamos ver. Os conselhos podem vir também das pessoas que nós amamos. Pedro também não aconselhou Jesus para desistir da cruz, e ele amava o Senhor, ele foi o nosso líder, ele foi o nosso apóstolo, né? Enfim, e é o líder dos apóstolos, e ele teve que ele foi aconselhar o Senhor Jesus a desistir da cruz. Então, a gente precisa tomar cuidado, inclusive com os conselhos das pessoas que nos amam, porque não é por mal, é porque às vezes eles não estão tendo discernimento para aconselhar. Então, é por isso que a nossa busca com o Senhor tem que ser constante. Já na história de Jacó, que decidiu escolher o caminho do engano e pagou um alto preço por isso. Vocês que conhecem a história de Jacó sabem que nasceu, né, gêmeos, né, Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, e aí o Jacó, ele queria muito a bênção da primogenitura, ele enganou o pai, enganou o irmão, enfim, recebeu essa bênção da primogenitura, teve que fugir, e depois ele foi enganado por Labão, ele teve que trabalhar 7 anos para se casar com Raquel, a mulher que amava, foi enganado, casou com Lia, e aí depois ele trabalhou mais 7 anos e foi vivendo essa tormenta. A Raquel era estéril, ele teve 10 filhos, depois ele teve mais 2 filhos com Raquel, porque o Senhor o abençoou, mas foram, sim, muitos anos de muita dor e pagando um alto preço, porque ele escolheu o caminho do engano para que ele pudesse ter o que ele queria. Então, algo assim que é importante nós refletirmos, quando nós falamos em sabedoria, ela não pode ser confundida com armadilhas enganosas, mas ter sabedoria para agir não deixa de ser uma estratégia. Sim, Jacó foi astuto e conseguiu o que queria, decidiu agir, ouviu os conselhos da sua própria mãe e escolheu o caminho do engano. Enganou seu pai, seu irmão, e foi abençoado. Por que ele foi abençoado? Porque ele recebeu a bênção da primogenitura, mas ele pagou um alto preço por isso, a ponto de José, seu primeiro filho, da mulher que amava, a Raquel, ele foi vendido pelos irmãos para o Egito, ele achou que tinha sido morto, né, por um animal selvagem, e viveu muitos anos longe da presença do seu filho, mas era propósito do Senhor, era plano do Senhor na vida de José, mas, enfim, na sua velhice, ele morreu feliz, amém? Mas, enfim, você quer agir de forma astuta e enganosa para ser feliz apenas no momento da sua velhice? Não, vamos ser felizes hoje, então vamos mudar nossa história hoje, vamos escrever a nossa história hoje, amém? E aí, tudo que você fez, que você acha que ainda dá
tempo de corrigir, vamos fazer uma reflexão, vamos pensar, tem coisas que eu posso mudar, vai ser difícil, vou ter que abrir o jogo, eu vou ter que falar para o outro que eu fiz. Há alguma forma de você fazer tudo isso sem precisar realmente se expor tanto? Entendeu? Então, se você não quiser se expor, vá, se ajoelhe, fale com o Senhor, peça perdão, mude suas atitudes, e aí mude, escreva a sua história a partir de hoje. Não precisa bagunçar tudo, desestruturar tudo, se expor, não precisa. Se preciso for, converse com o Senhor e Ele vai te orientar. Mas decida agora, passar limpo, tudo que você acha que precisa, que há necessidade. Se você não quiser se expor, comece, reescreva uma vida nova com Cristo. Já na terça-feira nós falamos, né, sobre Abraão e Sara. E em Provérbios 19, 21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Abraão e Sara também tiveram que tomar decisões importantes que regem até os dias atuais, o curso da história, né, de duas nações, a nação israelita e a nação ismaelita, que são os palestinos contra Israel, tudo que vocês estão acompanhando na mídia. Sim, por que que isso aconteceu? Quando Sara soube da promessa que Abraão recebera do Senhor, que dele sairia uma grande nação, ela não a incluiu nessa promessa e a sua falta de fé não a fez gerar, pois os milagres devemos vislumbrar de forma mais forte do que as dúvidas e do que o medo. Ou seja, Abraão recebeu do Senhor, além de sair da sua parentela, né, sai da sua terra, da sua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. Ok, Sara, então, recebeu essa promessa e acompanhou seu marido. Mas no momento, depois de tantos anos sem gerar o seu filho, o Senhor veio e fala para Abraão que tu serás pai de uma grande nação, ela não acreditou que aquela promessa também era para a vida dela. Então, eu quero que você, esposa, saiba que as bênçãos do seu marido inclui você. Você, marido, as bênçãos da sua esposa inclui você. Por quê? Porque o Senhor, ele não tem um plano apenas com uma pessoa, e sim com uma nação, com uma família, com a sociedade, com as pessoas que estão ao seu redor. Se a bênção está na tua vida, a bênção não é só sua, para você achar o dinheiro é só meu, a vitória é só minha, a conquista é só minha. Não, é tudo de todos. Então, tira qualquer egocentricidade do seu coração e saiba que a promessa que está na tua vida é a promessa para a sua família. E Sara não conseguiu ter uma inteligência espiritual para aceitar que a promessa também era na vida dela. E ela mesma, através de atitudes de falta de fé, ela fechou a sua madre, ela fechou o seu ventre, porque nós, com as nossas emoções, nós reagimos de forma negativa, e aí, o que acontece? O milagre não é, nós não conseguimos viver o milagre, as bênçãos que o Senhor traz para a nossa vida. Então, segura essa palavra e começa a pensar quais são os milagres que eu estou impedindo de viver. Amém? Pois então, a decisão de Abraão, porque quando ele se deitou com Agar, ele ainda não tinha recebido a troca do nome para Abraão. Então, a decisão de Abraão foi baseada em conselhos de alguém que deixara de confiar no Senhor, e ele, então, retardou sua verdadeira promessa por mais 15 anos. Independente de quem seja, analise os motivos ou motivações que levaram a decidir algo, para que possam enxergar se virá de Deus ou não. Então, isso é algo que você precisa pensar. Estou ouvindo um conselho. Quais são os critérios que você está considerando para me dar tal conselho? Se você perceber que é pessimismo, negativismo, falta de fé, desesperança, por quê? Cada pessoa traz uma experiência de vida. Então, às vezes, diante daquela situação, aquela pessoa que está te aconselhando, ela tem uma negatividade sobre aquele assunto. Então, tome cuidado, tente ver o que está te motivando a você me dar esse conselho. Amém? Então, pense nisso, analise antes de você, né, ouvir o conselho de alguém. Confie no Senhor de todo o seu coração. Agora, Provérbios 3, de 5 a 6,
nós vamos falar um pouco agora da história, né, do rei Saul, que também tomou uma decisão que foi uma decisão para a sua ruína. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. O primeiro rei de Israel, né, ungido do Senhor, o rei Saul, confiante em seu poder, porque agora ele era rei, então ele achava que ele podia fazer tudo. Sim, ele podia fazer tudo aqui no terreno material, desde que ele escutasse as orientações do pai. Mas, enfim, então o poder subiu para a cabeça e ele achou que podia fazer o que ele bem entendesse. Em período de guerra, Saul fez um sacrifício, que esse sacrifício era de responsabilidade do profeta Samuel, e ele desobedeceu e achou que ele podia fazer. Um outro erro dele foi desobedecer ao Senhor, porque na guerra contra os amalequitas, o Senhor disse: extermine todos, não deixe uma semente. O Senhor mandou, o Senhor obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e ele não teve juízo e desobedeceu. Então, eu te digo, vá, obedeça. Ele não obedeceu e poupou amalequitas, e com isso o Senhor se afastou do rei Saul. Então, a decisão dele foi baseada, do rei Saul foi baseado se sentindo onipotente, eu posso, eu faço, aconteça. Então, cuidado, porque todos nós temos um poder nas nossas mãos. Nós, donas de casa, temos o poder de cuidar da nossa casa, da cozinha, do almoço, enfim. E você também, se você é chefe, você também tem poder, e aí você pode deixar que esse poder, cuidado com o abuso de poder. Então, porque nós precisamos ter uma liderança, uma autoridade em amor, em confiança, para conquistar o respeito de todos. E Saul perdeu o seu trono, perdeu a sua unção por causa porque deixou o poder subir para a cabeça. Então, antes de agir, é muito importante olhar o que te move. É poder, segurança extrema, prepotência, orgulho, falta de humildade, insubordinação ao Senhor ou até indiferença aos seus princípios? A forma como você confia em Deus e suas decisões estão ligadas diretamente a todas as áreas da nossa vida. Amém? Agora vamos falar sobre Moisés. A história foi a devocional de hoje de manhã, porque bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso está lá em Jeremias 29:11, que diz assim: Moisés, né, um hebreu, criado como príncipe egípcio e que vivia como fugitivo, né, ele vivia lá em Midian, já tinha se casado com Zípora, tinha seus filhos, estava vivendo uma vida confortável, estava numa zona de conforto. Mas para sair da zona de conforto, o Senhor, né, o chamou ali na sarça ardente, diga, vá, volte para o Egito, para libertar o povo hebreu da escravidão. Ele poderia ter dito, não, não vou, aqui tá bom. Então, quantas vezes você diz para o Senhor, não, Senhor, aqui tá bom, eu vou ficar aqui do jeito que tá. Veja aqui os personagens da Bíblia, eles estão ali para poder nós nos identificarmos com as situações. Não, Senhor, eu não vou, por que que eu tenho que ir? Né? A partir do momento que eu saí do Egito, que eu fugi, eu matei lá aquele egípcio, eu fugi, estou aqui em Midian, estou numa vida confortável, por que que eu vou mexer no que está quieto? Né? Então, diz assim, o que está funcionando, não vamos mexer. Não é bem por aí, depende dos planos do Senhor. Todos nós já nos deparamos com situações que precisamos tomar decisões que doem na alma. Você já teve que tomar uma decisão que você sentiu, não quero, não quero, não dá, eu quero que seja do meu modo, mas você vê que não tem alternativa, que você tem que agir. Por quê? Porque, às vezes, aquela atitude, aquilo que você estava vivendo, aquela situação não fazia parte dos planos do Senhor. Amém? Então, porém, ao depararmos com a vontade de Deus em nossa vida, abrindo mão de algo que considerava importante, requer renúncias e causa dores, sim. Mas saiba que todas as decisões pautadas nos planos do Senhor, que nunca serão frustrados, nos proporcionará no tempo dele, não é no nosso. Né, a dupla honra. Para isso, eu confie, não tente acelerar o milagre. Foi o que aconteceu com Sara. Sara achava que
Se ela entregasse a sua serva para Abraão e ela concebesse, estaria acelerando o milagre porque estava demorando demais. Mas o nosso tempo não é o tempo do Senhor, então calma, confia. Se o seu milagre ainda não chegou, é porque você não está preparada. Por que que uma mulher precisa esperar 9 meses para gerar o seu filho, se o Senhor tem poder de você engravidar num dia e a criança nascer no outro? Porque tudo tem um propósito, você precisa se preparar. Então, cada milagre é um filho que está sendo gerado dentro de você, mas você retarda o seu milagre porque você tem pressa, porque você quer que seja no seu tempo, porque você quer que essa criança nasça logo. Mas será que você está preparado? Será que você comprou o bercinho? Será que você está emocionalmente preparado para receber o milagre? Então, espera, se acalma, antes de você colocar a culpa nos outros que não te abençoou. Será que você merece essa bênção? Aí você fala, mas o Senhor nos dá graça, não é por merecimento, realmente, mas receber milagre, você precisa estar preparado para isso. Se você retarda o seu milagre porque você quer fazer as coisas da sua maneira, daí você pode esperar os 25 anos que Abraão esperou e vai ter que receber o seu filho com 90 anos de idade, que foi o que aconteceu com a Sara, 99 com Abraão, não é verdade? Pois é, Abraão morreu e não conseguiu ver os seus netos, porque Rebeca também passou um período estéril, mas tudo tem seu propósito, não é verdade? Por fim, a maior decisão é o que eu quero falar hoje, é que vai tocar no nosso coração, que é a decisão do pai e filho que decidiram nos dar a salvação. Então, diante de tudo isso que aconteceu, né, no Antigo Testamento, e agora vem Jesus. Ele fala, eu vou lá, meu pai. Eu vou lá para poder resgatar a sua criação, para dar acesso ao Pai. Por fim, foi a maior decisão que poderíamos usufruir de forma sobrenatural, foi a morte de Cristo. Foi a decisão do Pai e Filho em viver a dor na cruz para nos perdoar, nos resgatar, nos dar salvação eterna e acesso ao Pai. Nós temos também um grande privilégio, nós temos o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Jesus, quando ele se foi, ele falou para os apóstolos, deixarei aqui convosco o Consolador. Porque lá no antigo, antes de Jesus vir, o Espírito Santo, ele se manifestava apenas naquelas pessoas escolhidas para uma missão importante, para o sacerdote, para algumas pessoas em determinadas situações. E hoje você tem acesso ao Espírito Santo a qualquer momento, desde que você se abra, desde que você peça, desde que você louve, que você adore, que você o busque, ele está ali. Você já parou para imaginar a importância de você ter a presença do Espírito Santo todos os dias e todos os minutos da sua vida para tudo que você quiser, em qualquer momento? Os grandes homens da história não tinham esse Espírito Santo em todos os momentos, dessa forma que nós temos hoje. Sim, se eles buscassem, o Espírito Santo estaria porque ele era. Eram pessoas que o Senhor tinha escolhido para uma grande missão. Mas hoje você, mesmo sem ter essa grande missão na proporção desses homens da Bíblia, o Espírito Santo está contigo, se você o buscar, se você o aceitar. Então, não desperdice essa chance incrível de ser usado por ele para ser luz aqui na terra e gerar transformações sobrenaturais na sua vida e de todos que terão a honra de conviver ao seu lado. Sim, a honra, porque se você é uma pessoa que serve ao Senhor e o Senhor está te transformando todos os dias, você vai ser rejeitado, você vai ser caluniado, você vai ser perseguido, mas não fique querendo que o mundo te ame. Jesus te ama. Então, ele que é o importante. Se você está aqui cumprindo a sua missão, saiba que as pessoas que estarão ao seu lado é que terão a honra da sua companhia, da sua presença. Então, pare de querer ficar agradando a gregos e troianos, passando por cima de tudo. O que você precisa é estar com Cristo, agradando a Cristo. E aí, todas as pessoas que o Senhor colocar na tua vida, porque pessoas irão. Aquelas pessoas que não têm o comprometimento com a palavra do Senhor e não quer nada com o Senhor, vai se afastar. Mas não fique triste por quem vai. Se alegre por quem Deus vai mandar para a tua vida, vai mandar para estar do teu lado o tempo inteiro,
juntos nessa caminhada com Cristo, amém? Eu sei que lá no SBF, algumas pessoas até deixaram de me seguir, porque, essa menina fica falando da palavra de Deus todos os dias, sim, e vou continuar. E quem quiser estar ao meu lado para ouvir da palavra do Senhor, para receber chaves de vitória, de inteligência espiritual, para crescermos juntos, estou aqui. Como diz o Piero, fé com fé. Não quer? Lamento, eu vou orar pela sua vida. Amém? Então, nós estamos aqui com o propósito de viver o Senhor. E na palavra também fala, no mundo, lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. E eu estou aqui para segurar na mão dele e dizer, eu também vencerei. Goste quem gostar, queira quem quiser. Não estou aqui para agradar homens, não estou aqui para agradar ninguém. Às vezes a gente fica aqui nas redes sociais fazendo um trabalho bonitinho para agradar a todos, esperando curtida, mas assim, venha a curtida, eu quero sim, faz parte, mas nós não podemos nos guiar por causa disso, nós não podemos viver baseado nisso, não é verdade? Porque nós estamos aqui para cumprir o propósito do Senhor, e o que é meu será sempre meu, em nome de Jesus. Então, vamos finalizar a nossa devocional, amém? E eu vou orar com vocês, e o louvor de hoje está, eu quero ver o